Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Oração. Esta data é uma celebração que reúne cristãos de todo o mundo na primeira sexta-feira do mês de março. O coração da missão da Igreja é a oração. A oração é a chave para que podamos entrar em diálogo com o Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. A oração é uma oportunidade de nos unirmos para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, além de buscar orientação para os desafios da vida e intercessão por necessidades pessoais e coletivas. Os convidados para essa nossa conversa hoje são Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração, e Vinícius Paiva, que é professor doutorando em teologia e assessor teológico da Academia Marial de Aparecida. Padre Eliomar, sua bênção, bom tê-lo com a gente aqui no Ponto 3. Deus abençoe a Alex, Deus abençoe a todos os ouvintes, as pessoas que participam conosco desse programa Ponto 3. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao nosso programa também, é uma satisfação recebê-lo. É sempre uma alegria voltar a este programa, num ambiente tão agradável. Padre, eu já começo te perguntando o seguinte: Dia Mundial da Oração, um momento celebrado entre irmãos de todas as partes do mundo. Por que esse dia, por que esse momento é tão importante? Esse momento é importante porque a cada mês, na primeira sexta-feira, o Papa confia à sua rede mundial, que é o Apostolado da Oração, que é o Movimento Eucarístico Jovem, que hoje conta com mais ou menos quase 30 milhões de membros no mundo, confia exatamente a sua intenção de oração mensal. Então se constitui um Dia Mundial de Oração a cada começo de cada mês, na primeira sexta-feira, para exatamente interceder pelo bem da humanidade, para fazer com que a nossa oração pequena, aquilo que nós oferecemos cada dia, possa ajudar a fermentar essa realidade do mundo e transformar as realidades, então, que o Papa chama dos desafios da humanidade. Certo. Ô Vinícius, e ainda a respeito desse assunto, qual que é o significado histórico, qual que é a importância da oração no contexto geral e dessa celebração também, inclusive ela ter um dia a nível mundial, qual que é a importância histórica da oração? Além disso que o padre falou, nós estamos vivendo um momento muito privilegiado, porque no mês passado, em fevereiro, o Papa convocou o Ano da Oração. Então, é um dia da oração dentro de um ano da oração em preparação para o jubileu de 2025. Então, 2024 é o ano inteiro da oração e tem um dia específico dentro dele. Então, de fato, um momento histórico de celebrar a vinda de Jesus Cristo entre nós. E só é possível fazer isso através da oração, começando pela oração. Exatamente. E assim, é algo muito importante na vida de todos nós, nesse momento que a gente geralmente tira durante o dia para ter ali aquela conversa, aquele momento de reflexão com Deus. E aí, padre, eu te pergunto o seguinte: por que a oração ela se faz tão importante na vida das pessoas? Vem de um contexto bem antigo, né, padre? Já dá para a gente falar para quem está em casa. Claro. A oração nasce do contexto exatamente de relacionamento com o sagrado, relacionamento com a gente mesmo,
relacionamento com o ambiente no qual nós vivemos. Então, antes da oração cristã, já existia a oração hebraica, já existia a oração budista, já existia a oração muçulmana, como continua existindo as várias orações das várias tradições. O cristianismo, nesse sentido, dá um plus, porque Jesus, então, nos conecta a Ele e nos conecta ao Pai pela ação do Espírito Santo. Então, claro, quando os primeiros cristãos, ou aqueles primeiros seguidores de Jesus, pedem uma fórmula para rezar, que era costume do judaísmo, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, como fórmula. Mas o modo de rezar, Jesus já havia ensinado também. Retirar-se para um lugar silencioso, entrar em contato com Deus. Imagine a experiência dos discípulos na montanha, na transfiguração. Foi uma experiência exatamente de contemplação e de oração. Contemplar Jesus, que é o mesmo, mas é outro, porque aparece transfigurado à vista deles. Então, a oração, nesse sentido, ela é muito importante, porque ela nos conecta com Deus, nos conecta com o mundo ao nosso redor e nos conecta exatamente conosco mesmos. Assim como nós precisamos de água, nós precisamos de alimento, nós precisamos de ar, nós, os cristãos, sobretudo, e as tradições religiosas, precisam também de rezar, que é esse entrar em intimidade com o Deus, com a pessoa amada da sua religião. Muito interessante isso que o senhor nos traz, isso que o senhor nos conta. E assim, Vinícius, existem tantas orações, se a gente for parar para pensar, né, voltadas a tantos santos, as várias nomenclaturas que Nossa Senhora tem. São tantas as orações, algumas nos marcam tanto. E eu queria saber de você, dentro da teologia, como é que vocês trabalham essa questão das orações? Olha, esse é um problema grande, porque todo mundo acha que a sua oração é a melhor, né? É a mais perfeita. A oração mais perfeita é a oração do próprio Cristo, quando busca a intimidade que o padre falou e vai ao encontro do Pai. Ao longo da história da Igreja, foram muitas experiências que os santos, que as pessoas fizeram, que os cristãos fizeram da vida de oração. Mais perto de nós, no século XIX, temos ali Santa Teresinha do Menino Jesus, e ela sintetiza bastante esse pensamento em relação à oração, quando ela diz que ela quer ser tudo, né? E no coração da Igreja, a vocação dela é ser o amor. E eu diria que, embora tenha diferentes expressões, a oração deve necessariamente partir do amor, porque Deus é amor, Trindade Santa, e conduzir ao amor, né? Então, assim, eu acho que esse é um bom critério para se avaliar se a minha oração, a oração da minha espiritualidade, do meu segmento, movimento, se ela me conduz a Deus ou ela se perde pelo caminho. Se ela sai de Deus, chega, passa por mim, me conduz ao centro, que é o amor da Trindade. E assim, ainda com você, Vinícius, eu queria abordar a seguinte questão. Para quem estuda teologia, por exemplo, para quem está completamente envolvido nessa questão da oração, vocês chegam a debater de como a oração, por exemplo, ela é feita, por exemplo, ela surge, porque, por exemplo, como disse aqui, são tantas orações, algumas até nos marcam mais, a gente faz mais vezes do que outras, faz ali de repente uma novena e fica repetindo aquela mesma oração. E aí eu queria saber de você o seguinte, vocês estudam também essas origens dessas orações? Imagino que cada uma tem uma história bem interessante, né? Sim, com certeza. A teologia é uma grande árvore, e nessa árvore você tem vários ramos, né? Então, por exemplo, o ramo da espiritualidade é um ramo teológico, né? Então, existe toda uma pesquisa em cima da espiritualidade cristã, né? Embora a teologia sistemática seja mais conhecida, os dogmas, a dogmática, falar do que é a fé, mas, de fato, sem esse pulmão da Igreja, nada funciona. E nós aqui no Ocidente, nós temos um pouco esse jeito ocidental de separar as coisas, né? De não dar tanta atenção à vida espiritual como se dá no Oriente. Então, lembrar que a Igreja nasceu nesse ambiente do Oriente. Então, a oração lá não é só apenas uma parte da vida, é a vida acontecendo no dia a dia. Mas sim, existem muitos estudos sobre isso, mas, de fato,
a maior experiência, nada substitui a experiência. Não adianta estudar sobre oração, saber muito sobre oração e não vivê-la, não praticá-la na intimidade do dia a dia, do cotidiano, na sua intimidade com Deus. Padre Eliomar, e certamente, como o Vinícius está nos trazendo, essa importância da oração, e o senhor nesse trato que tem até de certa proximidade também com o Papa Francisco, participando desse apostolado, estando reunidos com outras pessoas de várias partes do mundo para falar a respeito desse Dia Mundial da Oração, inclusive. Eu queria saber do senhor o seguinte: qual que é a expectativa da igreja? Assim, qual que é o objetivo principal da igreja criando esse Dia Mundial da Oração? O que ela quer enfatizar para os fiéis católicos com essa data? Enfatizar exatamente o que o Vinícius acabou de falar, que é fazer com que a gente compreenda esse pulmão da oração, não dissociar a nossa vida da oração para a nossa tradição mais ocidental. De fato, na história da igreja, nós ficamos muito presos, às vezes, ao dogmatismo, ficamos muito presos a fórmulas de oração, que às vezes são mais externas, e menos a forma de oração do coração, aquela que brota exatamente com o peregrino russo, já na tradição mais oriental, que é rezar diariamente: Jesus, Salvador, Filho de Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Quer dizer, uma fórmula que me conecta todo momento com o autor da minha vida. Nesse sentido, a oração, o Papa Francisco tem insistido, e quando nós nos encontramos com ele, alguns anos atrás, como Rede Mundial de Oração do Papa, em Roma, ele dizia que o coração da missão é a oração. Então, a oração nossa, ela tem endereço. A oração nossa, ela tem objetivo. Não é uma oração de quem não tem nada que fazer, quem às vezes, quase como um passatempo, e aí entra a fórmula oracional, que muitas vezes é quase um divertimento para algumas pessoas. Não. A oração verdadeira, essa que conecta o nosso coração com o coração de Deus e com o coração da humanidade, ela nos centra. Ela também nos faz perceber que eu rezo ao autor da minha vida, mas nessa oração trago comigo todos os meus irmãos, trago comigo toda essa realidade que precisa ser, de alguma forma também, levada à oração, que precisa ser também transformada pela ação divina. Então, o cristão, nós, cristãos, somos chamados a crescer nessa intimidade com o Senhor. A Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração, que já conta com 180 anos, é hoje na igreja responsável, por primeiro, para ajudar nessa oração que o Papa Francisco chama de intercessão, rezar pela humanidade. Veja que nessa semana nós estamos, celebramos o Dia Mundial de Oração, mas também agora, na sexta-feira, no dia 8, nós temos exatamente as 24 horas para o Senhor, que é o momento de oração. Eu vou estar no Rio de Janeiro, no Redentor, no Corcovado, com quase 250 jovens do Movimento Eucarístico Jovem para uma noite oracional, com celebração com o cardeal, depois com momentos de oração em conjunto, com teatro, com música, momento então da gente também levar os jovens a fazer essa experiência tão bonita com o Senhor, que não pode, como digo, ser um momento separado, isolado da vida, mas é a própria vida transformada então em oração na presença de Deus. E assim, padre, ainda contigo aqui, por que as pessoas, o que o senhor acha que é o maior obstáculo que algumas pessoas enfrentam para ter essa vida em oração de uma maneira contínua, para serem ali mais fixos nessa questão, nessa obrigação, nesse dever de orar? Por que algumas pessoas elas encontram objetivos e quais são esses objetivos, esses obstáculos, melhor dizendo, na maioria das vezes? Por que elas encontram eles? Eu diria que a nossa cultura de hoje, Alex, o maior obstáculo é a distração. Nós vivemos numa cultura distraída, uma cultura que não se centra. Então, muitas coisas nos distraem, muitas coisas nos tiram do centro e do foco. Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa é aquele relacionamento com a oração e com Deus de forma utilitarista. Eu rezo e Deus tem que fazer o que eu quero. Não, a oração é conexão. Estar conectado significa que a pessoa pode estar do outro lado do mundo. Hoje nós falamos em rede, em WhatsApp, em tantas redes sociais. O outro pode estar do outro lado do mundo e eu estar conectado com ele.
Então a conexão não pede a presença física, mas pede presença. Eu posso estar conectado com uma pessoa nos Estados Unidos neste momento. Como estou conectado com você, eu desde São Paulo e você aí em Goiás, e nós estamos conectados nesse programa. Tá vendo que bonito? Então isso são dois obstáculos que eu vejo grande para essa interioridade, para viver bem a oração. A distração da cultura, vivemos num mundo muito barulhento, muito distraído, e depois a utilitarismo. Oração não é tomar lá da cá. A oração é intimidade. Eu rezo e confio. E Deus sabe o que é melhor para mim, e Deus sabe o que eu preciso para viver melhor a minha vida. Assim, ô Vinícius, conversando com o padre Eliomar a respeito disso, eu queria saber de você o seguinte, porque apesar de ser um estudioso da área, né, de estar sempre buscando ali novidades, tentando aprender um pouco mais, você também ensina, você também é professor. E que tipo de mensagem, assim, que tipo de ensinamento você poderia deixar, por exemplo, para quem está em casa a respeito disso que a gente vinha falando com o padre Eliomar? Como se concentrar mais nesse momento de oração que a gente precisa ter dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, fazendo parte, como vocês já explicaram, da nossa vida e não um momento ali à parte. Mas como que uma pessoa, por exemplo, que está ali desconcentrada, está nos ouvindo agora e está falando, nossa, realmente, quando eu vou fazer oração, às vezes meu pensamento vai lá em outro lugar, volta, me perco ali. Mas como que essa pessoa, tem alguma orientação que essa pessoa, você possa dar para essa pessoa para ela conseguir ficar ali concentrada nesse momento? Olha, eu sou professor de Mariologia, né? E assim, eu não tenho como dar um outro exemplo a não ser a da Virgem de Nazaré, da Maria de Nazaré. E eu lembro muito com carinho da maneira como Nossa Senhora rezou em Caná. E o padre falava da questão do pedir, né? Nós estamos nessa cultura da teologia da prosperidade, infelizmente. Nossa Senhora em Caná, ela não pediu nada. Você pode procurar e não vai achar. Ela simplesmente apresentou, contou para seu filho o que estava acontecendo com aquele casal, e eles não têm mais vinho. Então, para quem ama, uma palavra basta. Se você sabe que Deus te ama, basta apresentar. Eu acho que esse é o grande sentido da intercessão que Francisco tenta nos ensinar, inclusive pela Evangelii Gaudium, que ele dedica bons números sobre a intercessão. Então, a dica que eu dou é faça como Nossa Senhora, preste atenção no que está acontecendo à sua volta e transforme esse olhar atento em oração. Você não precisa buscar se achar melhor ou não preparado. Então, dois extremos, a pessoa se acha não preparada para rezar, por isso não reza. Ou então se acha tão bom que também não reza porque não precisa. Então, oração é olhar atento e transformar a vida em oração, como fez Nossa Senhora em Caná, com humildade. Então, tenhamos humildade para conversar com Jesus no dia a dia. Lógico, momentos especiais desse da oração, como o Dia Mundial, como o Ano da Oração, são momentos privilegiados para nos ensinar a viver essa oração no dia a dia. E eu bati um papo, Vinícius, recentemente com um padre, que tenho como amigo, o padre Everson, até a respeito disso, que algumas pessoas, às vezes, elas falam que não sabem, assim, que se sentem nessa condição de não saber como chegar até Deus, por exemplo, até Nossa Senhora, através de uma oração. Elas ficam, assim, sem saber de que forma abordar. E ele disse, poxa, seria como você chegar diante do seu pai, da sua mãe, para explicar uma situação e ficar sem graça em levar ali o que está acontecendo com você. Será que seus pais ficariam felizes com isso? Então, assim, de qualquer forma, às vezes, com um olhar, eles te entenderiam ali o que você quer passar naquele momento. Então, é mais ou menos assim, né, para essas pessoas, essa questão da oração. É se concentrar e, às vezes, com tão pouco, a gente consegue passar muito. Certamente, é um olhar voltado para o céu, voltado para Deus. E Santa Teresinha nos ensina muito isso, essa infância espiritual, nessa pequenez. Por isso que ela é padroeira mundial das missões e ela que nem sequer conseguiu sair do seu convento, porque a oração é um ímpeto do coração. E eu tenho certeza que através da simplicidade a gente vai crescer muito em oração na nossa vida. Padre Eliomar, e assim, queria saber do senhor o seguinte,
Que conselho que o senhor dá para essas pessoas que desejam, a partir de agora, estão aqui nos acompanhando e estão pensando, a partir de hoje vou me dedicar mais a essa questão da oração. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa que vou orar mais, vou rezar mais, vou estar mais presente, vou aproveitar esse momento de quaresma para intensificar esse período de reflexão, de conversão. Qual que é o conselho que o senhor dá para essa pessoa? Então, eu diria que o conselho primeiro é exatamente isso, fazer da nossa vida um momento grande de oração. Imagine você durante o dia, pela manhã, oferecendo o seu dia. 2 minutos, 3 minutos, em que você se coloca diante de Deus e você abre o seu coração, ofereça a sua vida, não ofereça coisas não, mas ofereça a vida. No apostolado da oração nós oferecemos assim: Deus nosso Pai, te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimento, ou seja, é toda a nossa vida que nós oferecemos. Então, um momento pela manhã. Durante o dia, em algum momento, também será 2, 3 minutos, recordar essa ação de Deus na nossa vida. Deus está sempre nos buscando. O amor de Deus é permanente. E no final do dia, nós podemos então encontrar um tempo para essa avaliação do coração. A tradição cristã chama de exame de consciência, ou seja, um exame do nosso dia. Ver como é que Deus agiu na minha vida, como é que Deus me inspirou a viver melhor e como é que Deus me abençoa para que eu possa me comprometer a viver melhor o dia seguinte. A algumas pessoas ajuda o texto bíblico diário, a outras pessoas ajuda às vezes um método. Uma oração, por exemplo, eu que sou jesuíta, a oração da tradição inaciana, então vai trabalhando toda o que a tradição inaciana propõe, a tradição franciscana, a tradição beneditina, são modos que a gente encontra de rezar. Pessoas que gostam de orações de repetição, então será o texto mariano, o texto da misericórdia, o texto da mansidão, da humildade, o texto das santas chagas, mas que isso não se converta simplesmente em algo externo. A oração não pode ser externa. A oração é conexão do meu coração com o coração de Deus, com o coração de Jesus. Padre, como é que o senhor vê os grupos de oração que temos aqui? Muitas paróquias, comunidades montam grupos para oração. Isso é interessante, né? Exato. Eu falo a partir da minha base, que é o apostolado da oração. Eu tenho 9 anos que acompanho o apostolado a nível de Brasil. Já visitei 132 dioceses. Então eu me encontro com grandes grupos, né, das dioceses, do apostolado, vou para animá-los, vou para fortalecer, para recordar exatamente a importância da oração na vida da igreja. E percebo que hoje tem crescido. Por exemplo, nós temos as oficinas de oração do Frei Inácio Larrañaga, que ajuda, ensina, melhor dizendo, e ajuda as pessoas também a cultivar essa experiência da oração. Espiritualidade inaciana tem ajudado também as pessoas à oração. Grupos que hoje surgem nas paróquias, da tradição carismática também, que ajuda as pessoas à oração. Então, tudo aquilo que converte o nosso coração para estar mais disposto para o que Deus quer de nós, como dizia o professor, nessa disponibilidade como a de Nossa Senhora, né? De acolher a vontade de Deus, guardar no coração e estar atenta à humanidade. Essa é a Mãe de Jesus, intercessora, que reza conosco e reza por nós e que nos ajuda, então, nessa caminhada que nós estamos fazendo. Legal demais. Ô Vinícius, já te agradecendo também aqui pelo bate-papo, pela oportunidade de conversar contigo. A oração, ela nos ensina muito, né? É verdade. E eu lembrava, quando o padre falava, é um cabo de guerra. Quem já brincou sabe. O cabo de guerra não vence quem é mais forte. Vence quem não para de puxar. Não é o lado mais forte que ganha. Na oração, na vida de oração, ou você puxa ou você é puxado. Ou você está tentando rezar ou está sendo levado pela maré. Essa é a dica. Legal. Vinícius, obrigado e até uma próxima oportunidade. Até já. Padre, te agradeço também, tá, pela disponibilidade, por conversar aqui conosco. O senhor que sexta-feira estava falando aí vai estar num lugar bem bonito, hein? Se Deus quiser. Vamos lá e vamos rezar por vocês também, desde o Corcovado, no Rio de Janeiro, o Redentor, rezando então pela humanidade que sofre. Um abraço, Alex, um abraço, professor Vinícius,
E um abraço a todas as pessoas que estão participando, ouvindo e vendo o Ponto 3. Deus abençoe vocês. É isso, agradeço então aos nossos convidados nessa edição do Ponto 3, que estamos falando do Dia Mundial da Oração, celebrado no último dia 1º de março, mas é claro, a oração é algo importante que precisa estar em nossas vidas. Agradeço você pela companhia e deixo aqui a seguinte reflexão. A partir de agora, tente estreitar esse laço, orar com maior frequência, dentro do dia a dia mesmo, não veja como uma obrigação ou algo ali no final do dia, sobrou um tempo, vou fazer uma oração. Faça isso no decorrer do seu dia, da sua jornada de trabalho, tire ali um tempinho para conversar com Deus, para se colocar ali, né, aos pés de Deus, do Pai Eterno, de Nossa Senhora, leve a sua crença à frente através da oração, porque é algo muito importante que com certeza vai te fazer uma pessoa melhor, vai te fazer sentir mais perto do Pai. Agradeço você pela companhia e voltamos numa próxima oportunidade com mais um tema aqui no Ponto 3. Tchau, tchau.